Aqui, ó. Assim, ó. Pegue bem essa frase. Hoje, eu acredito assim, viamente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tá? Eu também assim, não acredito que tudo também na vida é uma mensagem espiritual, tudo tem um significado. Não, com o tempo você começa a filtrar, a entender o que é intuição, o que é meio, opa, isso aí já estou meio atucanado aqui, já sabe? Você começa a enxergar a vida como ela realmente é, porque você consegue entender os filtros internos que você tem. E são esses filtros aí que vão ajudar você a discernir e aí reconectar lá os pontinhos lá do passado, lá de trás, e entender, claro, sempre teve os sinais, só que eu não estava conseguindo entender porque você não estava pronto, assim como eu não estava pronto. Então, a partir desse vídeo, faça essa reflexão. Se você está passando por dificuldades no seu momento agora, estou levando uma vida que não é muito minha, não era muito isso que eu queria, as coisas não estão dando certo, é de relacionamento em relacionamento, sempre tem um problema, sempre tem um BO, sempre tem... Então, faça esse exercício, olhe para trás. E aí eu quero saber de vocês agora, qual foi o sinal mais marcante na sua vida até agora que você já recebeu? Foi o que? Num sonho? Foi o que? Numa coincidência da vida? Um encontro inesperado com alguém? É uma conversa? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Isso é muito importante, porque eu quero conhecer muito a sua história. Tá certo? Talvez assim, ó, um dos sinais, sendo bem sincero, que a sua vida vai mudar, que você vai começar a entender e se reconectar com você, é este vídeo. Então, eu espero que esse vídeo aqui, ó, esteja lhe ajudando e me entenda uma pergunta. Você está ouvindo o que o universo está querendo lhe dizer? Gente, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando, tá certo? Mais uma vez aqui, ó, gratidão infinita. E a gente vai se vendo aqui nas próximas etapas, nos próximos vídeos, tá certo? Agradeço demais aqui a audiência. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, até mais! Olá, olha só, você já teve sinais ou sincronicidades que na vida você não poderia ter ignorado, mas ignorou de alguma maneira e de alguma forma você acabou pagando por isso? Pois é, essa aqui é uma das partes da minha história, da minha vida. Eu quero compartilhar com vocês toda essa minha jornada. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Alex, sejam bem-vindos ao Alex Além do Tarô. Essa aqui é o segundo vídeo, na verdade é o terceiro vídeo, trazendo toda essa energia, toda essa história de como eu cheguei a ser tarólogo e estou contando aqui toda a minha trajetória na espiritualidade, das idas e vindas, praticamente a jornada do Alex aqui. Então, seja bem-vindo, já vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando e vamos juntos nessa incrível aventura. Vem comigo, olha só. Você já teve a sensação na vida, tá? Que a vida por si só estava tentando falar com você de alguma maneira. Aí você vai começar assim... Tava pensando numa garota, veio uma música. Ok. Tá aí, uma garota no garoto, enfim. Aí de repente, do nada, deu 2 dias depois, 3 dias depois, essa música acaba tocando. E você, como assim? O que está acontecendo? Aí de alguma forma, dá alguns segundos, alguns minutos, olha pro lado, aparece a pessoa. Quem nunca? Ou então assim, aquela mensagem que toda hora vinha, né? Ou você vendo os números repetidos, como é muito de costume, é de praxe. É a placa do carro, são as horas iguais, é aquela questão, né? Às vezes também um sonho, né? Por exemplo, no meu caso, sonhos para mim são muito importantes, sempre foram, né? Desde o começo da minha trajetória e de alguma forma eu acabei ignorando muitos deles. Principalmente depois, eu vou falar agora mais pro final do vídeo, a importância e influências dos sonhos que temos na gente, na nossa vida, e entender que às vezes nem tudo é sonho. Mas continuando aqui, e às vezes essas questões aconteciam, são as sincronicidades da vida. É a vida começando a conversar, a lhe mostrar, e você de alguma forma estava ali negando, estava ignorando. Né? É muito comum, acho que muitos de vocês aqui vão se identificar comigo. São todos esse tipo de linguagem, esse tipo de mensagem, é um livro que chega, um livro que sai, uma pessoa que chega, uma pessoa que sai, é aquela conversa, aquelas músicas, todas essas sincronicidades. Tá? Então, assim, durante muito tempo, a gente ficava chamando isso de coincidência. Eu tenho uma coisa, porque a primeira coisa que eu vou revelar nesse vídeo que não existe coincidência, tá? Aí chega uma hora que você não tem mais como ignorar, não tem mais como ignorar, porque muitas coisas começam a acontecer, aí você começa a se dar conta. Tem que começar a prestar atenção, porque aí tem mensagem, aí tem sinal. Isso é o que é o universo conversando com você. Essa é o começo da minha história, uma das partes da jornada. São os sinais que eu tive durante toda a minha
trajetória, e eu sempre ignorei. Assim, ó, eram muitas coisas, tá? Eu vou falar para vocês aqui, falando agora em sinais e sincronicidades. Deixa eu falar para vocês do termo sincronicidade. O que é sincronicidade? A sincronicidade, eu vou falar aqui, ó, vou falar de forma bem simples, até porque eu gosto desse termo que Jung, né, cunhou, que a coincidência. O que é sincronicidade? Nada mais são do que coincidências carregadas de muito significado. É como se parece que tem questões que estão acontecendo na sua vida que não tem lógica nenhuma, mas de alguma forma elas estão interligadas. Aí, isso aí talvez não seja que o universo está falando, talvez seja a sua alma, talvez seja Deus, talvez seja a sua intuição começando a gritar. E você ali para e pensa, tem que entender. Isso aconteceu muito comigo. Não importa o jeito, o nome que você dá para isso. O importante é que seja um sinal, uma sincronicidade, o chamado de Deus, a sua intuição, algo que grita, tá? O que importa é que você tem que reconhecer que ali tem algo importante e que por vezes você ignora. Eu ignorei muito tempo. Eu lembro isso muito claro na época quando eu já era adolescente. Tá? E eu sempre sentia um pouco antes as coisas de acontecer, sabe? Eu sabia, e o que acontece? Eu sempre, depois de noite, eu tinha um sonho. Os sonhos para mim, no meu caso, tá? Até porque hoje, até pelo fato de eu trabalhar com espiritualidade, eu ser tarólogo, né? Eu trabalhar muito com a minha intuição, algo que eu ignorei muito tempo lá atrás e paguei o preço, tá? Vou começar a contar para vocês isso. Eu tinha muitas respostas nos sonhos. Para mim, o sonho sempre foi uma janela, sabe? Para uma outra realidade, para um outro caminho, para um outro lugar. Só que eu sempre ignorei isso. Esse que era o problema, eu ignorava. Então o que acontece? Eu comecei a prestar mais atenção nisso de uns tempos para cá, foi aí que a ficha caiu. Então, aí eu vou questionar uma coisa, será que eu perdi muito tempo na minha vida? Com uma vida desregrada, seguindo uma profissão que não tinha nada a ver comigo? Mas aí você para pensar. A espiritualidade, os seus mentores espirituais, os seus guias, eles lhe colocam nesse caminho. Eles vão dando os sinais, vão dando as sincronicidades, tudo aquilo que... O que acontece? Às vezes você não está preparado ainda. A gente pode chamar isso de maturidade espiritual, digamos assim, né? O que acontece? E essas sensações, essas questões, tudo que começa a acontecer... Aí hoje, um dos tempos para cá, e você vai fazer isso também, eu quero que você faça esse exercício, tá? O que vai fazer? Você vai olhar para trás e perceber que os sinais sempre estiveram lá atrás. Eu fiz isso. Por isso que hoje eu tenho um dos canais grandes de tarô no Brasil. Por isso que eu sou reconhecido pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Só que outrora lá atrás eu ignorei. Aí você começa a olhar para trás e eu agora olhando para trás eu conecto os pontos. Aí eu me lembro sempre de uma frase do Steve Jobs, do criador da Apple, que a gente só consegue criar o futuro olhando para trás e reconectando os pontos. Aí que tá a história. Aí que veio toda a mágica disso e a charada foi desvendada. Tudo lá atrás já estava acontecendo comigo. Eu só estava ignorando. Porque o problema é que eu tava tentando... Sabe qual era o problema que às vezes a gente tem? Acho que todo mundo tem, eu também tive esse problema. Tentando querer explicar demais as coisas. Tentando encontrar explicação para tudo. Não, mas isso aí é uma coincidência. Não, porque isso aí era isso. Não, aconteceu isso comigo, eu quebrei a perna porque na verdade eu era inconsequente e eu tava sempre andando de skate sem treinamento. Não é isso, não é. Não, é aí que está o engano. Às vezes a gente acha que é isso. Só que a vida, vou falar para vocês agora já, nesse ponto aqui do vídeo, a vida começa a repetir sempre a mesma lição, tá? Porque uma das formas mais comuns de sincronicidade não é número real, não são um número repetido, sabe? É padrão repetido. É isso que eu quero que você entenda. Olha só, uma das formas mais comuns de sincronicidade não é número repetido, é padrão que sempre se repete. Isso é sincronicidade, é isso, é o padrão que está se repetindo, mostrando você está fazendo algo errado e mesmo assim insiste. Vou falar da minha vida, por exemplo. Até uma questão de relacionamento, eu acho que muita gente aqui vai se conectar. Toda vez, eu tive alguns relacionamentos muito duradouros, mas eles tinham o mesmo padrão. E por conseguinte, eles não se perpetuaram, não deram continuidade. Porque o problema era sempre a mesma coisa.
problemas mal resolvidos, de questões de traumas de infância, questões não trabalhadas lá atrás, questões que eu não estava enxergando, e essas sincronicidades, que na verdade são padrões que eu estava sempre repetindo. Por isso que eu estava indo atrás sempre de relacionamentos muito parecidos, porque tinham coisas que eu não tinha trabalhado dentro de mim. Por exemplo, questões do feminino, questões com a minha mãe. Então, até encontrar agora o relacionamento ideal, o relacionamento de alma, o relacionamento, passei por tanta coisa e aí tinha... Hoje eu estou no relacionamento, praticamente é o relacionamento que eu tenho que estar. É o relacionamento que eu sempre busquei, mas eu não encontrei ele na pessoa que está comigo hoje, na Neila. Eu encontrei em mim, porque eu entendi os padrões que eu estava repetindo. Era sempre a mesma coisa. Então, ali, a espiritualidade já estava dando um primeiro passo. Você precisa curar até um feminino seu, porque nós temos todos, o feminino e o masculino. Eu tinha, meu feminino era machucado, era quebrado, e meu masculino estava ali, ó, guardado. Então, eu era uma pessoa com muita energia yin e pouca energia yang. O que aconteceu? Aí tudo começou a se repetir. Aí o quê? A vida, tá? Olha só. Eu quero que vocês anotem essa frase. Quando a vida repete uma experiência, geralmente ela não está te punindo, tá? Ela está tentando te ensinar isso que nossos mentores, mestres, guias fazem. Então a vida, quando essas experiências elas vão se repetindo, isso não é punição. É aqui, ó, tem uma lição, aprende. É isso que a gente tem que entender. Isso faz parte da nossa própria personalidade, de quem a gente se molda, vem a ser. Então, essa é a questão. Por exemplo, eu contando isso aí, eu sempre tinha essas questões, porque eu sempre tive muita dúvida. Como eu cresci numa família espiritualista, eu vi alguns padrões ali que estavam se repetindo, só que eu não queria enxergar, porque é por questões que eu queria me rebelar, mas ao mesmo tempo eu queria ser uma pessoa independente, mas eu ainda tinha algo que me guarda, que me prendia. Eu tinha ainda uma necessidade de ser... tinha um não merecimento muito dentro de mim, sabe? Tinha aqui uma carência emocional, uma carência afetiva, coisas que eu não tive na minha casa, apesar de ter sido criado uma casa de espiritualistas, todos somos humanos, então tem questões ali que eu buscava. Eu tinha esses traumas de questões afetivas que eu não tinha, eu tentava buscar fora, só que aí o que aconteceu? Durante anos, assim não se repetia. E o que acontecia? Nada. Tudo se repetia, tudo dava errado. Aí refletia nos relacionamentos, os relacionamentos davam errado. Sempre os mesmos problemas. Quando a partir do momento, aí eu amadureci espiritualmente, emocionalmente, mentalmente como pessoa, aí as coisas começaram a se resolver. Eu comecei a olhar para dentro, essa é a resposta, esse é o segredo. É um erro que muita gente comete, sempre, é um erro que todo mundo sempre comete. Busca fora o que tem que olhar dentro. E a gente está sempre tentando procurar sinais, é sempre procurando sinais. Gente, olha só, quando você tem essa busca frenética, desesperada, você corre o risco de enxergar, acha que tudo tem um significado, mas nem tudo é mensagem, nem tudo é espiritual. Nem tudo é. Nem tudo é o destino, não é. Sabe? Isso é uma questão até de desequilíbrio. E era uma coisa que acontecia muito na minha vida. Por isso que eu não conseguia seguir meu propósito de alma, não conseguia seguir o meu caminho. Por isso que as coisas sempre ficavam travadas. Mas é que tem o outro extremo também, achar que ignorar completamente os sinais. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? A vida quer sempre mostrar, só que a gente precisa buscar dentro da gente o equilíbrio, tá? E como é que eu aprendi? Agora, aqui vem uma parte muito importante desse vídeo. Eu quero que vocês... já quero que vocês já deixem o like, se inscrevam, compartilhem, tá? Ajude o canal a crescer bastante aqui, tá? Porque isso é muito importante para mim, porque eu quero que a minha experiência ajude vocês. Sabe como é que eu comecei a entender e comecei a aprender a ouvir isso? É assim, ó. Primeira coisa, silêncio. Eu sempre fui uma pessoa muito barulhenta. Falava, prolixo, verborrágico. Aprenda a ficar em silêncio. O silêncio ele é fundamental nessa questão, pois se você se silencia, aí que você se escuta. Porque daí já vem uma outra prática que foi fundamental, que assim resolveu muita coisa da minha vida, que é a prática da meditação. A meditação, ela simplesmente... A meditação e o silêncio, nesse caso, elas estão bem em confluência, estão bem caminhando em paralelo juntos e se unem. Porque essas duas práticas, do silêncio e da meditação, juntas te trazem o que? Serenidade. E quando a pessoa está serena e tranquila, ela faz o quê? Ela se escuta. Escuta o quê? A sua intuição.
Escutando a sua intuição, você consegue observar melhor tudo que está acontecendo fora, pois você se escutou dentro através do silêncio. Aí sim, tudo começa a entender. Aí eu comecei a fazer muitas ligações, muitas reconexões. Entender que, na verdade, o meu caminho sempre foi na espiritualidade, sempre foi o tarô, sempre foram os oráculos, porque lá na infância, adolescência, por um lado eu gostava, por outro lado eu tinha um certo repúdio. Por anos eu simplesmente não queria saber. Para vocês terem uma ideia, aqui vem uma curiosidade, olha só aí, depois que eu fui entender. Eu tinha, assim, ó, ojeriza, eu detestava jogar jogo de carta normal, pife, pôquer, baralho, tanto que era um bloqueio tão forte, tão grande que isso bloqueou em mim. Só que na verdade não eram esses jogos que eu não queria. Eu tinha algo que eu estava negando a minha essência, negando o meu caminho. E eu usei o subterfúgio, até meio supérfluo até, de não gostar de jogar cartas, porque era isso que estava de uma forma travando a minha vida. Eu não estava me entendendo, eu tinha que me entender. Tá? É que assim, ó, os sinais, eles não ficaram mais fortes. Tá? Eu aqui, ó, vou falar para vocês, os sinais que a gente vai entendendo não foram ficando mais fortes e mais evidentes. É a gente, eu fiquei mais atento. Você precisa ficar mais atento a isso. Tá? Isso que é uma reflexão importante de você ter. Os sinais não foram ficando mais fortes, só fui só reconectando e entendendo. Eu fiquei mais aware, que a gente se fala no inglês, eu fiquei mais atento com a consciência plena disso. Então talvez, falando aqui para vocês, talvez o maior sinal da vida, tá? Não seja algo assim, não seria algo que está chegando. Talvez seja algo que já aconteceu lá atrás, tá? Só que você não percebeu ainda a importância disso, tá? Aí, deixa eu te fazer uma pergunta, fazer uma questão aqui. O que a vida vem tentando te ensinar até agora? O que a vida vem tentando te ensinar? Faça essa reflexão. Olha um pouco para trás agora, vamos fazer esse exercício juntos. Olha, aqui, ó. Assim, ó. Pegue bem essa frase. Hoje, eu acredito assim, viamente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tá? Eu também assim, não acredito que tudo também na vida é uma mensagem espiritual, tudo tem um significado. Não, com o tempo você começa a filtrar, a entender o que é intuição, o que é meio, isso aí já estou meio atucanado aqui, já sabe? Você começa a enxergar a vida como ela realmente é, porque você consegue entender os filtros internos que você tem. E são esses filtros aí que vão ajudar você a discernir e aí reconectar lá os pontinhos lá do passado, lá de trás, e entender, claro, sempre teve os sinais, só que eu não estava conseguindo entender porque você não estava pronto, assim como eu não estava pronto. Então, a partir desse vídeo, faça essa reflexão. Se você está passando por dificuldades no seu momento agora, estou levando uma vida que não é muito minha, não era muito isso que eu queria, as coisas não estão dando certo, de relacionamento em relacionamento sempre tem um problema, sempre tem um BO, sempre tem... Então, faça esse exercício, olhe para trás. E aí eu quero saber de vocês agora, qual foi o sinal mais marcante na sua vida até agora que você já recebeu? Foi o que? Num sonho? Foi o que? Uma coincidência da vida? Um encontro inesperado com alguém? É uma conversa? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Isso é muito importante, porque eu quero conhecer muito a sua história. Tá certo? Talvez assim, um dos sinais, sendo bem sincero, que a sua vida vai mudar, que você vai começar a entender e se reconectar com você, é este vídeo. Então, eu espero que esse vídeo aqui, esteja lhe ajudando e me entenda uma pergunta. Você está ouvindo o que o universo está querendo lhe dizer? Gente, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando, tá certo? Mais uma vez aqui, gratidão infinita. E a gente vai se vendo aqui nas próximas etapas, nos próximos vídeos, tá certo? Agradeço demais aqui a audiência. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, até mais!